Ok, olá, como vai? Como vai você? Como vai a sua casa, a sua família? Que Deus abençoe você grandemente. Espero que você esteja bem, que esteja perseverando, pois os dias são maus e precisamos ter bastante perseverança e certamente a graça de Deus sempre será abundante na sua vida. Portanto, nunca desista de lutar, nunca desista de ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua casa, da sua família, do seu ministério, cumprindo os seus dias como um bom vencedor, como um lutador, como alguém que luta para vencer, ok? Eu quero trazer uma palavra hoje para você e o tema dessa palavra ela é o próximo passo. Em tudo na vida sempre tem o próximo passo, né? Se você analisar seu dia de hoje, tudo que você fez tem um próximo passo, não é verdade? Tem o próximo passo. Amanhã terá o próximo passo. Depois de amanhã terá o próximo passo. Porque se não tiver o próximo passo, logo então as coisas ficarão incompletas e as obras iniciadas não chegarão ao final. Por isso tudo na vida tem o próximo passo. E eu quero trazer uma palavra hoje, compartilhar com você, uma palavra que fala disso, né, do próximo passo, porém é uma palavra do apóstolo Paulo, que se refere à igreja de Filipos, e depois também ele usa quase a mesma palavra para o seu discípulo ou seu filho na fé, Timóteo, né? Então eu quero compartilhar com você essa palavra, e antes de nós compartilharmos a palavra, é comum nós encontrarmos às vezes lideranças da igreja, né? Até mesmo pastores à procura de bons líderes, né? Pastores à procura de bons líderes. E temos uma caminhada e temos observado ao longo da caminhada que bons líderes existem. Aí se pergunta, mas onde eles estão? Né? Aonde estão os bons líderes? Aonde estão aqueles que realmente correspondem à altura do que o pastor precisa? Bons líderes, eles não nascem prontos, nascem com dons e vocação e também com chamado, mas precisam ser preparados, precisam ser treinados. E só tem bons líderes quem faz bons líderes, quem treina bons líderes, quem cuida dos líderes, quem nutre bem a sua liderança. Esses terão bons líderes. É comum nós encontrarmos muitas vezes nos períodos de fim de ano, quando em alguns casos se renova a liderança para o ano seguinte, não é? Quando nós temos aqueles líderes que só trabalham um ano e no próximo ano já estão deixando o seu lugar vazio, né? Acontece isso, né? Não é correto, mas acontece. Então, o que acontece às vezes? Quais são as dificuldades que um pastor encontra quando um líder ele deixa o seu lugar vazio? Ele, evidentemente, o pastor vai atrás de um outro líder para substituí-lo, e nem sempre aquele líder ele tem a vocação para desenvolver aquele trabalho que está ali como uma oportunidade para alguém desenvolver naquele ano dentro da igreja local. Então, baseado nisso, é onde também nós encontramos muitas vezes pessoas certas fazendo coisas certas no lugar errado, né? Aprendemos que a pessoa que gosta do que faz, ou a pessoa que ela é qualificada, ela é vocacionada para um tipo de trabalho, né? Logo, uma pessoa que ela tem uma vocação para o ensino, por exemplo, não é? Ela vai se encaixar bem num lugar onde
onde ela possa ensinar. Uma pessoa dedicada ao ensino, ela mergulha na palavra de Deus, né? Dos 5 ministérios, né? Ela é o dedo mindinho, né? O dedo mindinho que ele entra fácil nos lugares, ou é como vasculhar, não é? Se você quiser, né, colocar o dedão no ouvido, né, para coçar o ouvido, é evidente que não vai dar, mas então você coloca o mindinho, porque ele vai lá no lugar onde está necessitando dar aquela coçadinha que todos nós temos às vezes, né? Então, aquele ministério de ensino, ele é aquela pessoa que está sempre com a Bíblia, está sempre pesquisando, ela está sempre comparando as coisas, e logo, de repente, ela é colocada num outro departamento, ela pode até desenvolver aquele trabalho, mas não será tão eficiente quanto ao trabalho em que ela desenvolveria dentro da sua vocação, né? Então, a nossa palavra aqui nas sextas-feiras, né, mais inclinada assim, uma palavra para a liderança, uma palavra para pastores, uma ideia, trocando experiências, né? Gostaria eu também de aprender muito com você que de repente está assistindo, né, este vídeo, né? E quero aprender e tenho, graças a Deus, um coração ensinável, sempre pronto para aprender. Então, líder não se acha, líder se faz, né? Se prepara. Por isso, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus falou: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né? Então, fazer discípulos. Um líder não se acha pronto, um líder se faz. Encontramos pessoas às vezes com muito boa vontade, dispostas a servir a Deus, né? E essas pessoas dispostas a servirem a Deus são aquelas pessoas que oportunizam um pastor da igreja de ensiná-la, né? De ensiná-la, de repente descobrir o talento dela, descobrir a vocação, os dons que aquela pessoa tem, para trabalhar nela, formar ela, preparar ela, não é? Deixá-la qualificada para o trabalho da igreja, né? Então, pessoas que estão dispostas a servir são essas que realmente devem ter o investimento do pastor da igreja local para ser um grande líder na sua igreja e levá-lo a subir, não é? Se você tiver uma escada se você tiver 10 degraus para chegar a algum lugar, então esses 10 degraus devem ser subidos, né? Nós trabalhamos aqui com a visão MDA e nós temos aqui a escada do sucesso, que ela é composta de 5 degraus, né? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Esses 5 degraus são os degraus que caminhamos por eles. Todas as pessoas que entram para o ministério, nós procuramos desenvolver o chamado ministerial de cada um e levá-las a subir a escada do sucesso, para que um dia elas possam estar fazendo aquelas coisas que hoje você faz, por não ter quem faça. Mas quando você desenvolve na vida de uma pessoa um ministério, uma qualificação, você trabalha numa área em que a pessoa é vocacionada, certamente você terá um grande líder que produzirá muito, até mais do que nós mesmos como pastores de igreja local, né? Então existe uma expressão, quatro frases, né, que nós comentamos muito e elas são de grande importância no trabalho da formação de liderança, não é? A palavra que eu vou ler ela está em Filipenses capítulo 4, no versículo 9, que diz assim: o que também aprendestes e recebestes
e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então veja bem, ó, o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Né? Então veja que o apóstolo Paulo, não sabemos a quem especificamente ele está se referindo, a que pessoa individual a que ele está se referindo, mas ele está se referindo à igreja de Éfeso. Né? Ele está se referindo à igreja de Éfeso. Então as 4 frases são essas: eu faço, você vê. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. E você faz, e então eu vejo. Essas são 4 frases, né, que devem ser aplicadas na vida de alguém que está formando uma liderança. Primeiro, eu faço. Né? Eu faço e a pessoa vê. Não é? Porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ó, tudo que eu fiz, tudo que viste, tudo que aprendestes, né? Então alguém estava observando. Então, eu faço, você vê. Certo? Você, como líder, dá o exemplo e a pessoa que está vindo atrás de você, ela está tendo você como um modelo, né? Como um modelo. E você continua fazendo, né? Eu faço, você me ajuda. Chega um momento em que você traz a pessoa, aqueles que estão do seu lado ou atrás de você, né? Eles vão te ajudar. Você continua fazendo e aquelas pessoas vão te ajudar a fazer. Não é? Você já parou para observar no YouTube, tem muitos vídeos de predadores, né? Predadores. Então você observa assim que a mãe predadora, quando ela pega uma caça para levar para os seus filhotes, não é? Tem um momento em que ela come, ela precisa se alimentar para gerar leite para dar de mamar. Mas chega um momento que os seus filhotes começam a comer carne também. Então o que ela faz? Ela prepara os seus filhotes para o futuro. De que forma? A mãe predadora, ela pega a caça, pega a presa e ela não mata a presa, ela leva até os filhotes, para que os filhotes que futuramente vão se alimentar de carne, vão precisar caçar, vão precisar matar a presa e vão precisar fazer da presa a sua nutrição para a sobrevivência. Então observe bem que a própria criação de Deus nos ensina, não é? Então primeiro os filhotes vê a mãe fazer, vê a mãe ou vê um pai fazer, não é? E depois, quando eles estão na época de comer, o pai traz e leva para o ninho e os filhotes terminam de matar a presa para se alimentar. Porque futuramente aqueles filhotes vão crescer e eles então vão ir junto com a sua mãe para caçar. Nesse caso, ela vai junto para a caçada, mas está sendo auxiliada. E há momentos em que os filhotes já adultos vão para a caça e a mãe fica ajudando eles, né? Porque qual é o futuro? O futuro é que a mãe se retraia e os seus filhos passem a caçar sozinhos, de forma que passam a adquirir a sua independência. Já não dependem mais da mãe para lhe sustentar. Então veja, na formação de uma liderança, como é que acontece? Eu faço, você vê. Né? Eu faço, você vê. Eu faço, você me ajuda. Eu faço, você me ajuda. Você faz agora. E eu te ajudo. E depois, o último passo é você faz e eu vejo. Então quer dizer, eu já ensinei, já passei conhecimento, já treinei a pessoa, já deixei a pessoa prontinha, apta para desenvolver uma função ministerial dentro da igreja local. Né? Então é bem fácil de entender. Agora é preciso
começar. Né? Se você é um líder, é um pastor, você tem visão, você é uma pessoa visionária, você quer chegar a algum lugar, você quer ver o crescimento da sua igreja, você quer ver o crescimento do ministério, você quer se multiplicar no ministério, então esses passos eles são indispensáveis. Eles são indispensáveis. É preciso, por isso é necessário que haja foco. Né? Então, quando Paulo ele fala aos filipenses, ele fala, não é, dessa forma: o que também aprendestes, o que aprendestes de mim. Ele está falando aqui: o que vocês aprenderam de mim e o que vocês receberam de mim. Então, analise bem aqui também a questão do legado. Paulo se preparava para deixar um grande legado e deixou, né? Que o legado não é uma herança, né? Uma herança que alguém deixa para você. Não, o legado é algo maravilhoso que alguém deixa em você, né? Não para você, mas em você. É uma formação ministerial, uma formação de caráter, enfim, e dependendo do local, para onde você quer ir, aonde você quer chegar, se você está de repente ouvindo, assistindo este vídeo e você tem uma área empresarial, uma área profissional, você pode aplicar da mesma maneira, né? Estou falando aqui de forma ministerial. Então, o que aprendestes de mim, não é? E o que recebestes de mim. Então Paulo ele está dizendo isso, que aprendestes de mim e o que recebestes de mim. E ele também está falando aqui, o que ouviste, né? O que ouviste, ensinos, conselhos, direções, orientações. Não é como nós precisamos muitas vezes de uma ajuda, não é verdade? Quantas vezes o líder está cansado, né? É comum muitas vezes pessoas serem colocadas em lugares para desenvolver um trabalho no ministério e aquela pessoa parece que ela tem um gerador de informação, ele tem um gerador de força, ele tem um gerador de graça. Na verdade, a graça está todos os dias à nossa disposição. Mas o que acontece? Quando um líder ele não tem o cuidado do seu líder maior, do seu liderado, do seu líder maior, então aquele liderado vai chegar um tempo em que ele vai esgotar o seu repertório. Ele já deu tudo o que tinha. De repente você está passando por isso, né? Já deu tudo o que tinha, ninguém abastece mais. Você sabe que se o carro não for levado até a abastecedora de vez em quando para colocar um combustível, para ver o óleo, não é? Se assim não for feito, vai chegar um momento que o combustível vai esgotar, vai para a reserva, não é? E dali vai alguns quilômetros, vai faltar, né? E aí o carro para. Então quando acontece muitas vezes com a liderança de igreja local. Chega um momento que a pessoa para, ela não tem mais o que dar, não é? A Bíblia diz que não se ata a boca do boi que lavra. Então aquela pessoa que está trabalhando na obra, que está produzindo, não é? Que está ganhando almas, que está cuidando delas, que está dando o seu suor, né? Que está se empenhando, está orando, jejuando em prol do crescimento da igreja, trabalhando na visão da igreja local. Essa pessoa, ela precisa ser bem nutrida, né? Ela precisa ser bem nutrida, né? Porque ela está produzindo. Então, muitos casos, né? Já passamos por muitas situações, já vimos tantas situações em que a pessoa ela está dando tudo que tem, mas não está sendo abastecida. Então vai chegar um momento que, como a gasolina falta no carro, no tanque, não é? Assim vai faltar também nutrição, cobertura, companheirismo, oração na vida daquela pessoa, não é? E ela vai diminuir o ritmo da produtividade. Então é interessante que entendamos o fator cuidado da nossa liderança, porque quando Paulo está dizendo o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim,
né? Ele está colocando aqui a sua história, a sua vida apostólica ativa na vida da igreja, na vida da liderança da igreja. Quando ele se refere usando quase as mesmas palavras com Timóteo, em 2 Timóteo 2:2, ele fala assim, ó: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Então veja bem, amados, sempre vem, aí nós vemos para o tema da nossa palavra de hoje, o próximo passo, né? É preciso o próximo passo. Então, quando Paulo ele fala assim a Timóteo, ele fala também a alguém da igreja de Filipos, ele está dizendo, olha, tudo que eu te ensinei, tudo que te passei, tudo que te orientei, tudo que você me viu fazer, né? Todas essas coisas que aprendesse de mim, tudo que você recebeu de mim. Não é quantas vezes Paulo esteve orando, liberando a graça, liberando a unção de Deus que estava na sua vida. Porque quando você tem unção e você ora por uma pessoa, você transmite essa unção para aquela pessoa. Então Paulo está dizendo, o que tu recebesses de mim, e o que tu aprendesses de mim, e o que também ouvistes, né? Ele está dizendo, isso fazei. Faz exatamente como foi orientado. Então essa pessoa aqui, ela estava apta porque teve um investimento da vida do apóstolo Paulo na vida desta pessoa. E é tão gostoso quando você vê seus filhos na fé, quando você vê seus filhos ministeriais, pessoas que de repente foram tão difíceis para você, não é verdade? Nós no ministério de discipulado, de ensino, nós passamos por muitas e muitas situações. Existem pessoas que fazem a gente branquear os cabelos, não é verdade? Eu já sou prova disso, né? Mas isso nunca é jogado fora, nunca é em vão, porque a palavra do Senhor diz que nenhum esforço é vão no Senhor. Então quando você pega uma pessoa, você encosta nela, você desenvolve nela o teu ministério, você vai fazê-la ser, no mínimo ela vai ser parecida com você. Não é? Ela vai ser parecida. Você já viu quando Jesus estava no pátio ali, quando Jesus estava naquele processo de condenação, que aquela mulher pergunta para Jesus, e dizendo para ele, você é um dos tais, você estava com ele. E Pedro disse, não, eu não conheço esse homem. O que aquela mulher falou? A tua fala te denuncia. Você estava com ele sim. A tua fala te denuncia. O teu jeito de falar te denuncia. Então, queridos, Pedro ele tinha semelhança ao Senhor Jesus. Convivia com ele, aprendia dele. Você pode ver também no ministério de Timóteo. Timóteo tinha expressões do apóstolo Paulo, seu discipulador, aquele que cuidou dele, que gerou ele no evangelho, né? Então, no mínimo, um discípulo seu, no mínimo, será parecido com você, porque ele aprendeu de você. Você de repente é pai e você pode se espelhar nos seus filhos, ou você que é mãe, você pode se espelhar nos seus filhos ou nas suas filhas, e você vê que todos eles têm traços. Tem traços de você, crianças que aprendem expressões em casa, o dia, né, que eles crescerem e casarem e forem constituir a sua família, eles vão levar esse princípio, essa genética, né, que foi desenvolvida dentro do lar. Assim também são os discípulos, assim também são aqueles líderes que formamos, aqueles líderes que você forma. Eles serão parecidos com você. Eles vão fazer as coisas como você ensinou. Por isso, é muito importante que entendamos que o ministério é algo precioso, é algo maravilhoso, não é algo banal, uma coisa qualquer, não. É algo que diz respeito à vida, né? A vida. Então, quando cuidamos dos nossos discípulos, geramos uma liderança na igreja,
não é verdade? Pense um pouquinho no tema da palavra que estamos comentando hoje. O próximo passo. Você está cuidando de alguém? Você está discipulando alguém? Né? Então, hoje você cumpriu uma tarefa, né? Ontem, por exemplo, eu tinha um discipulado marcado, iríamos começar um trabalho de aplicação do material evangelístico para levar uma pessoa nova a ter uma caminhada com Jesus, né? Então, estávamos começando um curso. Estive preparado para começar ontem, por um motivo de força maior, não foi possível, não é? Mas o que acontece? Então, qual é o próximo passo? É o próximo dia marcado para começar o trabalho, que tem que ser também concluído. O que acontece muitas vezes é que começamos e não terminamos. Iniciamos uma formação de liderança e não terminamos. É importante que você, que de repente é um liderado, você está embaixo de liderança, é importante que você esteja submisso ao seu líder, que você o ame, que você o respeite, né? Que você o obedeça, que você receba o azeite que desce dele até você, né? Ame, proteja, não é? Esteja ao lado, cooperando, para que você conclua a boa obra, você conclua a boa obra que Deus começou na tua vida. Então, queridos, qual é o próximo passo, né? Então, qual é o próximo passo? Você pode trazer esse próximo passo para a tua casa, para o teu relacionamento familiar, no relacionamento com o teu cônjuge, com os filhos ou com os pais, no teu relacionamento com os amigos, né? De repente, o próximo passo pode até ser não algo de sequência, mas de repente pode ser um passo para se aplicar Eclesiastes 3:2. Arrancar o que se plantou. De repente, na caminhada, nós não somos perfeitos, nós erramos, sempre estamos aprendendo coisas novas. Então, à medida em que de repente, o meu próximo passo não foi legal, não tive êxito, eu não consegui alcançar o objetivo. Então, o próximo passo, de repente, vai ser um conserto, né, para voltar ao alinhamento e continuar a caminhada. É isso. Então, nunca pense que porque de repente alguma coisa não foi bem e você não vai dar. Não, eu aprendi e temos aprendido que quando nós erramos, o que é algo tão comum na vida de todos nós, seres humanos, quando eu erro, eu tenho a oportunidade de fazer melhor. É simples, é simplesmente isso. Quando eu erro, eu tenho a oportunidade de fazer melhor, né? Volte e faça melhor. Não foi bem? Não, foi 30%, eu gostaria de ter chegado a 80%, mas eu consegui só 30%. Então volte e faça chegar aos 80% ou até 100%, né? Até 100% do teu propósito, né? Então, queridos, qual é o próximo passo? Este é o nosso tema. Então, tudo o que aprendemos, tudo o que vimos, tudo que alguém nos fala, isso deve ser aplicado na nossa vida, no nosso ministério, né? Se você está fazendo a obra de Deus, você está servindo a Deus junto do teu pastor, esteja junto dele aí, né? Pergunte para ele em que área você pode melhorar. Se você está com alguma dificuldade, você está enfraquecido, pense bem, né? Você precisa de ajuda, então não lute sozinho. Procure ajuda do teu líder, procure ajuda do teu pastor, procure ajuda do teu líder imediato. Não lute sozinho, né? Se você está se sentindo de repente esgotado, é hora
de reiniciar, né? Você já viu quando o computador está muito carregado, então a gente reinicia e ele desliga e liga de novo e vem com toda a força, né? Nós precisamos nos reiniciar de vez em quando, né? Buscar a graça de Deus, né? Ter uma vida de oração, não apenas fique dependendo, não é da sua liderança, não fique dependendo, nós precisamos orar, precisamos ter vida com Deus, precisamos ter um tempo especial com Ele, precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor, precisamos ter um tempo de quietude, sabe? Aquele lugar privado que é seu. Quando Jesus disse, né? Quando Ele fala da intimidade, Ele disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está no céu. E o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Então a intimidade, há momentos, queridos, há momentos que você só fecha a porta do quarto quando você vai dormir. Mas como o quarto é um lugar de intimidade entre marido e mulher, é também um lugar em que Jesus usou não propriamente dito, o quarto deve ser o lugar da oração, mas tem sido o lugar de milhares de pessoas. E não está errado em você orar no seu quarto, mas feche a porta ali, se você preferir orar no quarto, e tenha o seu momento íntimo, o teu momento solitário com Deus, o teu momento devocional com o Senhor, né? Aquele momento em que às vezes também precisamos aprender a nos calar diante de Deus. Não é? Quanto tempo você tem ficado calado diante de Deus? Não pensando na internet, não pensando nas tuas responsabilidades, nos teus compromissos, nas coisas que você tem para fazer no dia a dia. Não, mas em silêncio, procurando ouvir a voz de Deus. Procurando ouvir a voz de Deus. Não com a tua mente ocupada. Procure, né? Quando Jesus fala, se nós o buscarmos de todo o coração, né? Então veja bem, em espírito e em verdade. Quando nós atingirmos aquele momento espiritual com o Senhor, quando é só você e Ele, que nenhum ruído desse mundo chama a tua atenção. É importante você entender que há uma comunhão com Deus, há uma comunhão mental, em que você está ali na presença, né? Mas o que Deus quer de nós é um nível mais alto, é o nível espiritual. Não o mental, o racional, porque o racional é desse mundo. O racional é aquilo que você pensa, aquilo que você raciocina, porque quantas vezes, devido a tantas tarefas na nossa vida, quantas vezes, devido a tantas tarefas na nossa vida, amados, nós chegamos diante de Deus até por uma questão de descargo de consciência e dizemos ali uma multidão de palavras, mas a nossa cabeça, nem a nossa mente não está ali, porque ela está preocupada com outras coisas. Pense se isso não acontece com você. É claro que acontece, você está nesse mundo conturbado que nós vivemos. Então veja bem, nós não conseguimos nem lembrar do que oramos a Deus depois, porque a nossa cabeça está a mil. Então quando nós entramos, reservamos um tempo, aquele tempo deve ser todo ele para o Senhor. Se você escolher uma hora para você ficar na presença de Deus, queridos, fique uma hora e desligue do universo em que você vive. Desligue do seu mundo de compromissos, desligue do seu mundo, são barulhos, são quantas coisas, né, que nós suportamos, são quantos barulhos, não é? De repente nessa gravação que estamos fazendo aqui, de repente você pode ouvir um barulho que não é a minha voz aqui. Não é? São barulhos. Então na nossa mente entra muitos barulhos, muitos ruídos, né? Vivemos com pessoas. Chega um momento em que nós temos vontade de ficar, necessidade até mesmo de ficar só,
né? Então esse é um momento muito importante para você chegar diante do Senhor e atingir o teu nível espiritual. Que o teu pensamento não esteja aqui nesse mundo, mas o teu espírito esteja adentrando ao trono da graça e da presença de Deus, e você passa a ter um momento precioso. Esse é o momento, amado, que você não quer sair, não quer que termine. Este é o tempo tão rico, tão precioso, que você não quer terminar. Você não quer sair dali, porque você atingiu o alvo, né? Então veja bem, quantas vezes oramos até por um descargo de consciência, para dizer, olha, eu estava orando, eu orei, mas, querido, atingiu? Você conseguiu atingir o coração do Pai? Você conseguiu sentir a brisa da presença de Deus? Né? Há uma diferença entre orar no Espírito e orar de forma racional, de forma mental. Por isso, no livro, na carta aos Romanos, do capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele fala ali sobre a transformação do nosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim conhecer a Deus, queridos, para mim conhecer a Deus, eu preciso de um processo. Se você ler 2 Crônicas 7,14, uma referência bíblica tão lida nesses tempos que nós estamos vivendo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até que haja um perdão de pecados, até que haja cura, há um processo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é um ato de humildade. É um ato de que nós precisamos descer do salto. Às vezes nós precisamos descer da escada. Nós construímos a nossa própria escada. E não é a escada que Deus está nos levando para subir. Então é o ato de humildade. Se alguém se humilhar e orar, a questão da oração, a questão da disciplina da oração, da busca de Deus, de orar todos os dias, né? De ter comunhão com o Pai todos os dias, né? Se alguém se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face, aí entra a questão que estamos falando da oração racional e da oração do Espírito. Então, quando você entra na questão espiritual, é o teu espírito em sintonia com o Espírito Criador. É onde há um encontro espiritual de o espírito do homem com o Espírito Criador. Então, aí há um encontro maravilhoso, né? Então, existem caminhos, né? Existem caminhos para chegar ao perdão, para chegar à reconciliação, para chegar à cura. Então, amado, buscar a Deus sempre, porque quando você busca ao Senhor, você vai fazer o teu trabalho bem feito. Você vai realizar a tua obra, o teu ministério, e o dever de orar sempre e nunca desfalecer é uma palavra que Jesus disse, né? Ele falou do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca perder o ânimo, nunca perder o brilho, nunca perder a graça de Deus. Então você que serve a Deus, você que é um líder na sua igreja, você é o pastor da sua igreja, é evidente que todos nós somos afrontados pelo sistema desse mundo que não quer oração, que não quer vida com Deus, não quer, né, a nossa vida carnal, humana, jamais vai querer orar, né? Mas o nosso espírito, quando decide orar, nossa carne, nossa alma tem que obedecer o Espírito. Nós não podemos, né, nos separar e ir na presença de Deus, né, orar de forma separada. Nós temos que andar juntos. Por isso que muitas vezes muita guerra se forma dentro de nós. No livro de Gálatas, capítulo 5, fala que a nossa carne, ela se opõe contra o Espírito.
e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nisso, você pode ter certeza que é uma guerra espiritual com o mental e o emocional dentro de nós. Qual é o que está falando mais alto na tua vida? É o teu espírito? É a tua alma? Ou é a tua carne? Quem é que está no comando? Né? Carne e alma nunca vão se converter. Agora o espírito é o que nasce de novo. O novo nascimento é de forma espiritual. Por isso que quando você tem a sua vida espiritual num nível alto, a carne e a alma estão submissas ao teu espírito. É o momento em que você vive uma vida com Deus e você tem uma vida equilibrada espiritualmente. Agora, quando você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de ir à igreja, você deixa de ir na célula, você não tem comunhão com os irmãos, o que acontece? Você vai morrendo aos poucos. Você vai morrendo, e a primeira coisa que morre é o teu espiritual. Então, quando o teu espiritual começa a enfraquecer, o teu espírito começa a descer de nível. A tua alma e a tua carne começam a subir. É o momento da queda, em que já se está fazendo, como se diz, né, numa linguagem, uma linguagem nossa, aí, já está se fazendo na carne e não no espírito. Amém, queridos? Então, qual é o próximo passo? É a pergunta. Qual é o próximo passo na tua vida, no teu ministério, naquilo que você está fazendo? Qual é o próximo passo? Não é? Então o apóstolo Paulo disse: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, para que estes ensinem a outros, e os outros, e assim sucessivamente. Então, querido, tudo que você tem, tudo que Deus te deu, não leve para o túmulo, viu? Não leve para o túmulo, não. Se multiplique, passe para alguém, deixe um legado, ponha isso na vida de alguém. É bom o que Deus te deu, maravilhoso, glória a Deus. Então o Senhor tem que ser louvado. O Senhor não pode ser louvado por ti só durante o tempo em que você vive. Mas o que você deixar de legado numa geração, isso vai continuar louvando ao Senhor. Você poderá estar já na eternidade com o Pai, mas aqui ficou um legado seu e o nome do Senhor continua sendo glorificado pelo legado que você deixou na vida de alguém ou na vida de pessoas. E isto é uma forma de se multiplicar. Então, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Então eu quero deixar com você essa palavra e procure formar uma boa liderança. Seja amigo dos teus irmãos. Procure as qualidades nos teus irmãos. Procure aquelas coisas boas que eles têm. Não é verdade? Um conselho. Cuidado com quem você anda. Cuidado o que você ouve, porque se o apóstolo Paulo ele fala aqui para a igreja dos Filipenses dizendo: o que ouvistes de mim, o que ouvistes de mim. Então veja bem, isso fazei. Era digno de fazer o que a igreja de Filipos ouviu, ou que aquela pessoa que nós não temos aqui como saber para quem Paulo escreveu essa frase, essa palavra, mas ele escreveu quase a mesma palavra para Timóteo. Então o que ouviste de mim, né? Então pense bem, não é? Você quer ser um vencedor, você quer ser um bom líder, você quer ser um bom pastor na sua igreja, né? Então ande com quem sabe mais que você, ande com quem é seu amigo, ande com alguém que fale coisa com coisa, você entende? Ande com alguém que é responsável, ande com alguém que é visionário, ande com alguém que tem visão de águia, ande com alguém que tem sonho, ande com alguém que tem alvos a serem alcançados. Não ande com perdidos, não ande com derrotados, né? Senão você vai se prejudicar. Ok, amado? Então, cuide daquelas pessoas que estão perto de você e certamente você será
muito bem sucedido. Eu quero fazer uma oração por você agora e logo em seguida estaremos terminando este vídeo aqui e quero orar por ti nesse instante, ok? Eu oro então, se você quiser me acompanhar nesta oração, eu orarei por ti. Amado Deus, querido Pai, neste momento tão precioso, meu Deus, eu quero te apresentar estas preciosas vidas que estão nesse momento em sintonia com o céu, através da oração que fizemos neste vídeo. Senhor, que a tua unção de sabedoria, de graça, de renovo, de ânimo recaia sobre cada um agora e que o teu Espírito os renove, os fortaleça, os anime, ó Deus eterno, e os ponha em pé e os mantenha em pé para desenvolver a boa obra que o Senhor iniciou na vida deles. Nós oramos e nós os abençoamos em teu nome, Senhor, e para teu louvor e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Muito bem, amados. Não esqueça, qual é o próximo passo? Eu sou o pastor Natalino Moreira, da Igreja Rio da Vida, aqui de Pelotas, e quero deixar com você essa palavra, ok? E também pedir a você que, se você de repente está assistindo esse vídeo aí no canal, temos um canal no YouTube, pastor Natalino Moreira, e você pode compartilhar com alguém que você queira, gostaria que ouvisse essa palavra, e certamente ela tem graça e unção de Deus para a sua vida. Você quer compartilhar? Então compartilhe com alguém. Você quer fazer um comentário, né? Você quer fazer um comentário? Então escreva lá embaixo, né? Vá lá embaixo aí no canal e coloque seu comentário. É muito importante para a gente o seu comentário. Eu gostaria de saber como é que esta mensagem foi para você. Foi ruim? Foi boa? Foi excelente? Né? Então eu gostaria de saber. E também dê o seu joinha aí, né? Dê o seu joinha, né? E também aí à direita, não é? À direita do seu vídeo aí do celular, tem ali, inscreva-se. Clique ali, né? Clique ali e você estará inscrito no canal, ok? E também tem um sininho do ladinho ali, clique no sininho, né? No sininho ali, clique ali no sininho e clique ali todas, né? Que aí você vai receber essas mensagens aí no seu YouTube. Ok, amados? Então que Deus te abençoe grandemente. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente às 19 horas para mais uma palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe e que o Senhor te prospere. Fique na paz.